Uma parada pra gente refletir um pouquinho em relação ao compromisso. Às vezes a gente fica muito mal com nós mesmos, a gente se sente muito para baixo em relação a gente mesmo, baixa autoestima. E às vezes a questão não está nem na nossa aparência, às vezes a nossa baixa autoestima, às vezes o nosso mal com nós mesmos é justamente porque a gente não cumpre com a gente mesmo, a gente não cumpre o nosso compromisso, a gente não faz o que nos fazem bem, a gente não se dá amor, a gente se compromete a ir à academia e se alimentar bem, não faz isso. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma boa relação com você se você não consegue cumprir com seus próprios compromissos. E dificilmente, às vezes, você vai conseguir se comprometer com outras pessoas se você não se compromete nem com você mesmo. Então, é uma parada pra gente realmente pensar em relação a isso. Yo, yo, yo! Seu boy Chris. E depois tacasse na voz, mais uma vez, tamo junto, família. Mais uma vez, estamos juntos, família. Eu preciso melhorar minha introdução, cara. Eu não tô gostando da minha introdução, você acredita? Eu não tenho introdução, mano. Tipo, eu sou um cara normal, tá ligado? Eu sou um cara normal. Um cara normal. Caras normais normalmente não pensam muito nisso. Eu tenho que Caramba, melhorar, mas mano. você não é um cara normal, você é o artista, você é o poeta. Ah, é? Mas sei lá. Inclusive, hoje a gente vai falar sobre isso também. Eu acho que envolve um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre compromissos, sobre comprometimento. Só que não com terceiros, com nós mesmos, que é muito importante, cara. Eu acho que a pessoa que ela não consegue cumprir com seus compromissos, que ela não consegue se manter real, leal, honesta com ela mesma, dificilmente ela vai conseguir ser com os outros. Então, eu acho que tudo começa da gente. Então, se eu quero ser uma pessoa que eu quero dar amor aos outros, eu preciso me amar. Então, com compromissos, eu acredito que não seja diferente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de você manter seus compromissos. Seja o seu compromisso com a academia, de ir à academia, seja o seu compromisso de se alimentar melhor. Então, são compromissos com nós mesmos. E falando sobre isso, me fala você, mano, se tem algum compromisso assim com você mesmo que você fala, mano, não posso falhar nisso. Olha, na verdade tem muitos compromissos porque acredito que durante a nossa vida a gente vai não só tendo compromissos, mas tendo metas, que isso exige com que a gente seja compromissado com aquilo. Mas tem uma coisa para mim que é inegociável, que eu acho que quanto pessoa, eu acho que isso é a parte mais inegociável que eu tenho. Isso daí é um compromisso que eu tenho, que eu preciso fazer sempre uma revisão para saber se eu tô tipo indo para um caminho legal quanto pessoa, tal. E é uma coisa que eu sou muito compromissado nesse sentido de tipo, pô, tô sendo uma pessoa agradável, tô num ambiente, tô tornando um ambiente legal de repente. Tem muitos pontos, na verdade, muitos aspectos que a gente pode ao decorrer do podcast falando sobre, mas eu acho que esse é o ponto mais negociável na minha vida, você saber se tipo eu tô agregando, sabe? E Entendi. isso é um compromisso que eu tenho comigo e eu acho que com os propósitos que eu venho adquirindo, né? Não sei assim se você já parou para pensar nesse ponto de vista, mas é uma Eu coisa acho muito importante que para mim. eu acho que é mais que seus valores, né, irmão? É, Tipo, se manter real com você, com seus valores, com o que você acredita. é. E eu acho isso muito importante. Cara, isso é super importante. Quando a gente não é a gente mesmo, é uma parada muito louca, porque assim, eu não me sinto confortável. Isso entra muito na questão de autenticidade e você conseguir manter quem você é. No mundo hoje está todo mundo muito próximo, seja nas redes sociais, seja nas amizades, as coisas são muito intensas, então às vezes é muito fácil você se perder durante isso. Mas um compromisso em específico que eu quero falar, e aí voltando no início do EP, é justamente sobre o compromisso de tarefas. Uma tarefa que você tenha que fazer, você tenha que executar e você não falha com você mesmo. Porque pode parecer bobeira, mas você falhar com você mesmo pode te acarretar várias coisas. Se eu não me alimento da forma como eu esperava me alimentar durante o dia, se eu não vou à academia, se eu não cumpro, sei lá, meus estudos, consequentemente, eu vou estar falhando comigo. E isso pode parecer bobeira, mas, mano, eu fico muito mal. Você mesmo, quantas vezes você não foi na academia e você ficou com aquela sensação, tipo, caraca, não fui treinar hoje, mano. Não é horrível essa sensação? Principalmente se tratando de treino, porque agora que eu comecei a treinar de fato, Entendeu? se eu sinto que eu não fui ao menos 3 vezes na semana, eu pretendo ir todo dia, mas eu sinto que tipo não é a mesma coisa, Não né? é tanto em relação a resultado, mas em relação à disciplina também. A gente cumprir com as promessas que a gente faz com nós mesmos. Porque, novamente, se você não cumpre com as promessas que você faz com você, como é que você vai cumprir com as promessas que você faz à sua esposa, ao seu filho,
Às vezes você pode até cumprir, o ponto também não é esse. Mas a gente é tão importante quanto. Então, da mesma forma que é importante você manter as promessas para sua namorada, também é importante você manter as promessas para você. Você... Ah, eu entendi. Se torna às vezes um pouco complexo, porque eu sou uma pessoa muito. Eu não digo indisciplinada. Eu acho que eu tenho bastante disciplina, mas eu tenho dificuldades com tarefas. Mas eu acho que, contudo, assim, eu coloco muito nesse lugar, por exemplo, assim, que se eu me comprometer a ir para academia, que é como um exemplo que a gente colocou, ou, por exemplo, estar num estúdio de dança, fazer uma aula, entendeu? Eu coloco muito nesse sentido, assim, tipo, de dar o meu melhor, conseguir realmente, tipo, suprir essa necessidade que eu tenho de estar aqui, tipo, isso para mim é uma coisa que eu não gosto de faltar. Não gosto de faltar em aula, não gosto de faltar em academia, né? Que hoje, na verdade, eu sempre faltei, mas hoje, agora, tipo, eu consegui entender que meu corpo fica melhor e com o meu dia começa melhor se eu for. Então, tipo, para mim é uma coisa que, claro, tem a questão do resultado, né? Tipo, é muito bacana você gostar do que você tá vendo no espelho, tem essas questões. Mas hoje eu já sei que, tipo, a minha energia, a minha força de vontade durante o dia mesmo, tipo, ela é outra. Então, eu manter esse foco para mim é uma coisa muito importante, né? E principalmente, né? A aula é uma coisa que eu não gosto, tipo, de faltar. Tipo, uma coisa que, quando eu falo de aula, eu quero dizer aula de dança mesmo. É uma coisa muito importante para mim. Embora ainda eu coloco ainda numa posição de, tipo, não, vamos fazer na medida com que dá, mas é uma coisa que eu não quero faltar, é um compromisso que eu coloco, tipo, e é como se fosse uma tarefa mesmo, tipo, tem que estar lá, eu tenho que cumprir tal carga horária, independente do que for acontecer. É um compromisso com o seu sonho, né, irmão? Então, assim, se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Então, eu acho que, como você estava comentando agora, o compromisso ele vai acarretar em outras coisas. Quando você cumprir um compromisso com você, vai te acarretar em confiança, vai te acarretar em saúde, vai te trazer benefícios como, além da questão estética também, se tratando de academia, por exemplo, e além da questão da confiança, porque, consequentemente, se você se sente mais bonito, você vai estar mais confiante. E aí você se torna uma pessoa confiante no geral, porque você sabe que você vai cumprir aquilo que você prometeu. Então, por exemplo, sei lá, numa entrevista de emprego, você vai falar com propriedade, porque você sabe daquilo que você está falando, você cumpre seus compromissos. Então, você vai cumprir com o horário de trabalho, você vai cumprir com a sua escala, você vai cumprir com a sua jornada. Então, eu acho muito importante a gente pegar esses exemplos com nós mesmos, porque quando a gente é assim com a gente mesmo, as pessoas ao nosso redor percebem. Por exemplo, caraca, aquele maluco, mano, todo dia ele vai na academia, aquele cara, ele tá sempre compromissado com os deveres, com os afazeres dele. É uma pessoa que eu quero por perto, é uma pessoa que me inspira, não é? Então, até o seu redor já começa a te olhar de forma diferente. Você vai demonstrar mais confiança em relação a isso. Sem falar que, assim, tem algumas paradas, como eu falei, que ninguém vai fazer por você. Então, se você não for uma pessoa compromissada com você mesmo, provavelmente você vai ter dificuldade de alcançar alguns objetivos da sua vida. É isso, então sejam compromissados, porque não sigam exemplos negativos. Se sigam exemplos positivos, os caras do R&B estão falando disso, é porque tem um motivo, né? Então, vamos É manter a porque foco tem um nisso. motivo forte. Mas sobre a questão do... E também voltando um pouquinho a falar sobre a questão da academia. Isso é muito louco, porque quando eu comecei a treinar, eu treinava calistenia. Não tinha nada a ver com O que é calistenia? musculação e nada. Cara, calistenia é mais um treino aberto, não necessariamente você vai precisar de aparelhos. Geralmente os caras eles trabalham mais com barras e movimentos livres. Então, era algo que me fazia bem. Na época eu apenas estudava, então eu não tinha estudava e trabalhava na real. Não, na verdade, eu só estudava ou eu só trabalhava. Ou eu só estudava ou eu só trabalhava, não me lembro bem. Mas eu lembro que era uma parada que me fazia muito bem e me fazia estar em contato com outras pessoas. E essa rapaziada que colava nos treinos, eles eram muito focados, eles eram muito compromissados com a melhora deles, esquecendo um pouquinho agora a parte estética. E isso fazia com que eles fossem lá todos os dias. Então, o compromisso com você mesmo, ele vai te dar essa constância, ele vai te dar disciplina. Então, se você é uma pessoa constante, se você é uma pessoa disciplinada, em algum momento você vai conseguir alcançar o resultado. Qual é o momento? Não sei, porque o tempo não é nosso, né? A gente não determina quando a gente vai alcançar algum tipo de objetivo. Isso depende de várias outras coisas. Mas se você é uma pessoa compromissada com você, se você é uma pessoa disciplinada, isso só tende a trazer coisas boas para você.
poeta mesmo agora acabou de concluir um álbum. Então, eu acredito que se você não tivesse esse compromisso que você tem com a música, com o seu sonho, você provavelmente só adiaria mais esse sonho, né? Tipo, você, em algum momento você teve que priorizar isso. Na verdade, eu acho que eu priorizei a partir do momento em que eu decidi de fato que eu queria uma mudança na minha vida que eu acho que muitas vezes não era nos recursos que as pessoas me diziam que era o correto. Então, por exemplo, não dizendo que estudar não é importante, mas, por exemplo, eu sabia que muito daquelas matérias não era algo que eu queria seguir, tipo, não me via fazendo uma outra coisa sem ser de fato música, né? Por causa que, tipo, eu comecei a escrever muito novo. Então, aí eu coloquei isso como prioridade, coloquei isso como, tipo, como um compromisso e se tornou um compromisso de vida. Então, por exemplo, hoje a minha vida é fazer isso. Na verdade, trabalho com isso hoje, assim como com dança também, porque foi um outro propósito, foi um outro compromisso, assim, que eu decidi arcar, foi uma escolha, é uma paixão, mas ao mesmo tempo foi uma escolha também. Então, por exemplo, daí esse foi o momento e tudo isso fez com que eu chegasse até aqui, que foi fazer um álbum, que foi fazer coisas... Na verdade, é o segundo álbum que eu já fiz só que foi um ainda que estava mais para uma mixtape, algo tipo mais relacionado com as músicas, uma coletânea de músicas que eu fiz ao decorrer da carreira, que não tinha lançado. Hoje não, foi algo pensado, entendeu? E eu me mantive comprometido com isso. Hoje eu tenho uma meta de vida que é por meio da música que eu acredito que eu vou chegar lá, por meio do podcast, por meio dessa comunicação com o público. Então, o compromisso hoje eu visualizo muito o futuro, visualizo muito aonde eu sei que eu posso chegar, onde eu estou trabalhando para isso. Então, isso me mantém compromissado a ponto de todos os dias acordar e falar, não, hoje é o dia de fazer diferente, hoje é o dia de fazer o meu melhor, entendeu? Então, eu acredito que você também entenda mais ou menos isso, porque a gente está no mesmo propósito, é o que eu sinto. É que você trouxe uma parada também que me chamou muita atenção quando você falou que você estudava algumas coisas, mas que você não via sentido em estar estudando aquilo. E isso é muito importante porque nesse processo a gente precisa ser honesto com nós mesmos. Ser honesto com você mesmo vai te economizar tanto tempo, porque, por exemplo, se você está estudando música, não faz sentido você focar os seus objetivos ou estudos em matemática, dando um exemplo bem bobo. Então, isso é muito importante também para você entender que você precisa se compromissar com aquilo que realmente vai ser útil, vai ser necessário para você. Então, quando eu falo sobre cumprir com seus compromissos, não é colocar um monte de tarefa durante o seu dia e esperar que você conclua isso. Você precisa ser honesto com você. Você precisa saber que você vai precisar de tempo para executar todas aquelas tarefas, porque senão isso pode te frustrar ou você só vai colocar um monte de tarefa inútil no seu dia. Então, essa questão que você trouxe é muito importante. É saber o que você vai estar cumprindo. Quais compromissos que você tem que você precisa estar cumprindo. Você está sendo honesto com você nesses compromissos? Esses compromissos, eles realmente são necessários para você? Seja trabalho, academia. Porque, cara, tempo é uma única parada que não vai voltar. Dinheiro a gente recupera. Então, o tempo não vai voltar. Então, a gente precisa ser inteligente em relação a isso. Então, escolher bem os seus compromissos vai te ajudar a cumpri-los. Porque se você não escolhe bem seus compromissos, você só se mata de fazer coisa, quer ser muito produtivo, não consegue saber o que é importante, o que vai ser útil para a sua carreira, para o seu momento de lazer, enfim. Você provavelmente vai ter dificuldade de arcar com seus compromissos, mas porque seus compromissos não fazem sentido para você. Então, muito importante esse ponto que você trouxe, porque isso consegue alinhar o seu propósito com o seu compromisso, e aí vai ficar mais fácil de executar essas tarefas, porque no final isso vai tudo fazer bem, vai ser útil para você. Né? Sem sombra de dúvidas, eu acho que o que acaba ajudando muito também nesse processo é muito o ambiente e as pessoas com que você que você caminha, que você tem junto, porque à medida com que você está com pessoas comprometidas, automaticamente isso acaba influenciando e você tem uma objetividade a mais. Porque quando a gente está comprometido com certa coisa, eu acredito que justamente tipo os ambientes acabam influenciando muito. Eu acho que muitas vezes nesse poder de decisão, às vezes a gente não está a gente não tem em mente assim mais ou menos, a gente acaba não percebendo, mas é um ambiente onde as pessoas são comprometidas, onde tipo a gente é estimulado a ter compromissos, né? Naturalmente, assim, a gente tem um estímulo necessário para que a gente consiga manter o nosso foco e, tipo, ter isso como nossa prioridade. Por causa que, muitas vezes, as distrações, elas vão fazer com que a gente perca o foco do que a gente está fazendo. Eu acho que é até um processo natural e não é algo que a gente faça por maldade ou algo do tipo. Eu acredito que não seja isso. Mas eu acho que, tipo, quando você
seleciona muitos ambientes onde você está. As pessoas com que você vai se relacionar, acredito que isso, duas pessoas comprometidas conversando sobre compromisso, eu acho que a tendência de fato é que a gente chegue nesse ponto aí de tipo, ó, o meu sonho está de acordo com o seu, eu ver uma pessoa concretizando o sonho dela, faz com que eu queira concretizar o meu, e aí eu acho que isso tipo, torna um ambiente produtivo e automaticamente a gente é produtivo também. A gente tem um episódio sobre isso, inclusive, onde a gente fala sobre distrações, locais e pessoas que podem te distrair sobre o seu objetivo. Então, muito interessante você trazer esse ponto, irmão, de verdade, em relação a isso. Eu sinto que estar próximo de pessoas boas, pessoas que tiram o nosso melhor, pode colaborar com isso. Então, se eu tenho bons exemplos dentro da minha casa, dentro do meu convívio, eu tendo a agir parecido ou tal. Obviamente, a gente sempre vai ter, cada um vai ter a sua personalidade, mas o ambiente que tá vai te inspirar completamente. Então, pensem sobre isso. Eu acho que é uma parada para a gente refletir um pouquinho em relação ao compromisso. Às vezes a gente fica muito mal com nós mesmos, a gente se sente muito para baixo em relação a gente mesmo, baixa autoestima. E às vezes a questão não está nem na nossa aparência, às vezes a nossa baixa autoestima, às vezes o nosso mal com nós mesmos é justamente porque a gente não cumpre com a gente mesmo, a gente não cumpre o nosso compromisso, a gente não faz o que nos fazem bem, a gente não se dá amor, a gente se compromete a ir à academia e se alimentar bem, não faz isso. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma boa relação com você se você não consegue cumprir com seus próprios compromissos. E dificilmente, às vezes, você vai conseguir se comprometer com outras pessoas se você não se compromete nem com você mesmo. Então, é uma parada pra gente realmente pensar em relação a isso. Fechou, rapaziadinha? Conversa da hora, valeu, meu parceiro. Valeu, meu mano. Fechou? Christian. Obrigado por mais essa, tamo junto. Sejam pessoas compromissadas, certo? Tamo junto, rapaziada. Um brinde a nós, saúde.